Amigas e amigos, hoje é dia 21 de março de 2020, estamos em plena, vamos dizer assim, contenção por conta da pandemia chamada Covid-19, enfim, essa questão aí do coronavírus. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Peço para você compartilhar, para você dar um like, para você comentar aqui no YouTube e também o podcast no Spotify. Vocês estão vendo aí a postura do presidente Jair Bolsonaro, que dispensa maiores comentários, mas o que eu quero chamar a atenção é para um editorial do jornal Folha de São Paulo, que diz mais ou menos assim que a questão agora é deixar o Bolsonaro falando sozinho. Ele perdeu completamente qualquer possibilidade de interlocução com quem quer que seja. Ninguém está mais ouvindo o que ele está dizendo. Eu acho que o editorial da Folha resume essa questão. Os governadores estão tomando medidas por conta própria. O próprio ministro da Saúde tem feito pronunciamentos também que contraria os posicionamentos, as falas do presidente Jair Bolsonaro. Ele age com total irresponsabilidade, ou seja, nesse momento seria a hora dele chamar para si a responsabilidade, né, de conduzir todos os procedimentos, de falar com a autoridade revestida do principal magistrado do país, mas como se sabe, ele não está à altura de responder pelo cargo que exerce. Os seus principais auxiliares também, né, pode-se dizer aí que situam nesta posição o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e também o ministro da Economia, o Paulo Guedes. O Sérgio Moro deveria estar em campo tomando iniciativas, tomando atitudes no sentido de fazer com que o ordenamento jurídico do país fosse aplicado nas realidades concretas, exatamente para ajudar a conter a propagação do vírus. O ministro da Economia, por sua vez, deveria também estar aí constantemente tomando medidas no sentido de socorrer o povo, socorrer a população que se sente completamente desamparada. Quem não tem emprego, quem não tem salário, vai viver do quê? Os trabalhadores informais, e tem aí a pesquisa da PNAD, a última pesquisa divulgada pelo IBGE, que 41% dos trabalhadores são informais. E a coisa se agravou muito com essa história de reforma trabalhista, né, de mexer na CLT, mexer na legislação trabalhista para criar informalidades, aquelas bobagens que o Bolsonaro andou dizendo aí, que o país estava no dilema entre emprego e direitos. A tese deles é de que precisa acabar com direitos para promover emprego. Agora não tem nem emprego nem direitos. O povo está completamente abandonado. Ou seja, é uma situação muito dramática, o povo brasileiro está numa situação muito dramática. É louvável a atitude dos governadores que estão chamando para si a responsabilidade. As entidades, chamadas entidades da sociedade civil, também estão se mobilizando. As centrais sindicais, que também foram desmontadas nesse processo aí do governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, com Sérgio Moro, né, ficam sem instrumentos, sem recursos. Elas foram asfixiadas pelas medidas de corte de recursos. Elas têm pouco alcance para ajudar o povo do ponto de vista material. Tem a autoridade de falar, podemos dizer, nós avisamos, nós falamos, esse governo vai dar nisso. Outra questão importante que a gente precisa considerar é como o mundo está tratando esta questão. O Brasil está completamente por fora do que está acontecendo no mundo. Aqui nós temos o início da curva ascendente da pandemia. Nós já temos o pico lá na Europa, já teve o pico na China, o Japão, a Coreia do Sul, todos os países já trataram dessa questão. O que é preciso fazer? Pegar a experiência de lá para a gente fazer o que foi feito de positivo lá e não fazer o que foi feito de negativo lá. Eu acho que a Itália é um poço de lição nesse sentido, quer dizer, trataram com desdém, com pouco caso, não só a Itália, mas principalmente a Itália. Foram deixando, a Inglaterra também demorou para tomar medidas,
né, aquele governo lá do Boris Johnson, que é aliado do governo do Donald Trump, que é outro também que maltratou a ciência, que difundiu a ignorância, essa história aí de que a ciência não tem importância, que existe uma grande mentira, os comunistas contam uma grande mentira internacional. Foi essa tese que foi difundida a partir dos Estados Unidos, a partir do Donald Trump. Essa ignorância foi se disseminando pelo mundo afora. Na Itália isso é muito forte. Eu comentei aqui recentemente de um livro que chama-se Os Engenheiros do Caos, que trata exatamente da Itália. A Itália estava mergulhada na ignorância dos bolsonaristas de lá, dos trumpistas de lá. A Inglaterra não se sabe bem ainda porque que a coisa ainda não atingiu uma dimensão semelhante à da Itália, mas também a ignorância estava graçando por lá. Quem tomou medida mais correta, ou medidas mais corretas, foram os governos da Espanha e da França, sobretudo o governo da Espanha, né, que inclusive está estatizando os hospitais para socorrer o pico da pandemia naquele país. Na França, o presidente Macron, tem feito também pronunciamentos nesse sentido, quer dizer que agora é o Estado, é a mão do Estado que tem que agir para socorrer esta realidade. E aqui no Brasil, a gente vive uma dissonância, né, uma disparidade em relação a tudo isso. Também é importante dizer que no Japão e na Coreia do Sul abandonaram essa história de ajuste fiscal, de neoliberalismo, de que o Estado não tem que agir e tal, e agiram com firmeza, com dureza. E pegando, evidentemente, o exemplo da China, que tratou a questão de maneira exemplar. Isso foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, pegue a ONU, pegue a Organização Mundial da Saúde e veja o que a OMS, principalmente, está dizendo sobre a China, sobre o Japão, sobre a Coreia do Sul, as recomendações que ela tem feito para a Espanha, para a França, para a Inglaterra. Deu, inclusive, um pito na Inglaterra, que estava tratando isso com desdém. Agora, aqui no Brasil, se não fossem os governadores, prefeitos, tomando atitudes drásticas, atitudes duras, a coisa poderia estar muito pior. Porque se depender de Bolsonaro, depender de Sérgio Moro, depender de Paulo Guedes, a tragédia está a caminho. A questão que se coloca é isso: o que fazer com o Bolsonaro? Por enquanto, o que dá para fazer é o que a Folha recomendou, deixar ele falar sozinho. Mas nós devemos falar, devemos nos pronunciar, devemos repelir com dureza esta irresponsabilidade deste governo, e o país precisa de comando. O país, neste momento, precisa de forças vivas atuando no sentido de chamar para si a responsabilidade para dar resposta à altura da gravidade com que o país está se defrontando aí com esta pandemia, em todos os sentidos, na saúde, na economia, né, no tratamento solidário com as pessoas que mais precisam. Né, tudo isso deveria estar aí como políticas de Estado, como política de governo. Enquanto isso não vem, a gente tem que lutar para isso e, ao mesmo tempo, praticar essas questões que são fundamentais. Muito obrigado pela atenção, agradeço a sua participação, peço de novo para você compartilhar, para você comentar, para você dar o like aqui no YouTube e também o podcast no Spotify. Um abraço, até a próxima.